Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui com uns minutos de atraso, mas para a glória do nome de Jesus, estamos com a nossa live ao vivo nessa noite. Live hoje que está sendo destinada para as mulheres. Você, homem que aí está chegando, que vai ver ou ouvir essa live, você pode ouvir também, será de muita utilidade para você, mas hoje, em especial, gostaria de falar um pouco com as mulheres. Então, sou a missionária Valéria, estamos aqui com a live ao vivo para juntos adorarmos a Deus. O tema dessa noite é o homem que toda mulher deve buscar e que todo homem deve ser. Olha que legal, um tema diferente, né? E nós vamos aí estar meditando dentro da própria Escritura. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde vivei em vossos servos, no espírito de vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominai a potestade inimiga, em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. E vamos pedir também a intercessão de São José. Oração de São Luís Maria de Montfort a São José. Ave São José, homem justo, a sabedoria está convosco. Bendito, ó Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai e protetor de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Dizendo para você hoje que o missionário Rafael está aí com você. Você pode deixar seu nome, sua cidade, a cidade de onde você está nos vendo. Gostaria de pedir que antes de iniciar a pregação dessa noite, que você possa participar ativamente conosco, amém? Você, homem que está vendo, participe conosco. Você, mulher que está vendo, participe conosco, deixe aí sua mensagem, enfim, aquilo que o Espírito Santo conduzir o teu coração, amém? Então, que Deus abençoe sua vida, mais uma vez, tema, o homem que toda mulher deve buscar e que todo homem deve ser. Convido você a pegar comigo aí, peço já para o missionário Rafael anotar aí, Gênesis 13, de 14 a 16. Gênesis 13, de 14 a 16. Lembrando que essa pregação nessa noite é uma pregação formativa e que também nós, dentro desse tema, nós vamos estar falando também de batalha espiritual, amém? Então, a batalha espiritual, ela também se dá a nível de emoções. A batalha espiritual também se dá a nível de relacionamento, amém? Então, nós vamos estar aí meditando um pouquinho sobre isso nessa noite. E nós vamos ver que muitas coisas acontecem na nossa vida devido às nossas próprias opções, devido às nossas próprias atitudes, amém? Então, vamos lá. Gênesis 13, de 14 a 16. E a palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separava dele: levanta os olhos e do lugar onde estás, contempla o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Toda esta terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como a poeira do chão. Só quem puder contar os grãos da poeira do chão, contará também a tua descendência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tema dessa noite: o homem que toda mulher deve buscar e que todo homem deve ser. Amém? Então vamos estar falando aqui de relacionamento, de batalha espiritual nos relacionamentos, vamos estar falando de emoções, vamos estar falando de Sagrada Escritura nessa noite, amém? A palavra de Deus diz que o Senhor disse a Abraão, depois que Ló, sobrinho de Abraão, havia se separado dele. Então, o homem que uma mulher deve buscar é um homem que está
próximo de Deus. Estou falando aqui agora de relacionamento de mulheres cristãs. Estou falando aqui de homens cristãos. Amém? Então, o homem que uma mulher deve buscar é um homem que tenha intimidade com Deus. Um homem que tenha um relacionamento com Deus. Por isso a palavra diz: o Senhor disse a Abraão. E Abraão significa pai de uma multidão, ou pai de muitos. A origem do nome Abraão é hebraica, de nome Abraão, formado pelas palavras, que significa pai elevado, que significa muitos, multidão. Então, Abraão, pai de multidão, pai de muitos. Peço que o Rafael vá acompanhando e vá escrevendo, para que as pessoas possam ir acompanhar junto conosco. O homem que toda mulher deve buscar é um homem de intimidade, de relacionamento com Deus. E, além da intimidade do relacionamento com Deus, um homem que escute Deus. Um homem ao qual Deus fale com ele. Então, essa busca, ela precisa, essa característica nos nossos relacionamentos, ela precisa ser observada. Um homem que tem intimidade, relacionamento, que fale com Deus e que Deus fale com ele, que haja esse diálogo entre o homem e Deus. Um homem que escute a voz de Deus. Amém? Não basta pregar a palavra, não basta você buscar homens de hierarquia bem-sucedida, homens de sucesso, homens que estão aí à frente da evangelização. Não basta isso, isso não significa nada. É preciso que nós busquemos homens que falem com Deus. Homens que escutem a voz de Deus. Homens que, como Abraão, significava pai de muitos, pai de uma multidão. Homens que sejam revestidos da autoridade divina. Homens que sejam revestidos da autoridade paterna, que tenha paternidade espiritual. Não simplesmente homens que vão gerar filhos junto à sua esposa, não, que vão procriar, não, mas homens que tenham autoridade espiritual, que sejam portadores da paternidade divina, da paternidade espiritual, que vem diretamente do coração de Deus. Pai de muitos, um homem que vai ser pai dos nossos filhos, mas também um homem que será pai de muitos, que terá sobre si a autoridade da paternidade espiritual. Olha que forte isso. Esse homem é o homem que toda mulher cristã precisa desejar ter ao seu lado. E esse homem é o homem que todo homem cristão deve se esforçar para ser ao lado de uma mulher. Olha que coisa mais linda. Pai de uma multidão, revestido da autoridade espiritual, revestido da paternidade espiritual. Um homem que queira ser pai, pai dos seus filhos, mas pai também de multidões. Um homem que queira ser pai espiritual, não somente aquele que procria, mas aquele que gera uma nova criatura em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que característica profunda que um homem de Deus deve ter. Um homem que queira gerar filhos para Deus. Não só procriar de forma física, de forma carnal, mas um homem que queira levar os seus filhos para Deus. Pai de uma multidão. Amado, isso é magnífico. Eu confesso a você que quando eu estava preparando isso daqui, Deus mexeu muito comigo e é preciso falar sobre isso. Né? Hoje se fala muito de pecado, de miséria, de fraqueza, mas nós também precisamos falar de virtudes, de graça, de unção, de fogo, do que um homem pode ser na presença de Deus. Amém? Então, esse homem, ele precisa ser pai de uma multidão. Pai
espiritual. Nós não buscamos apenas um procriador. Nós não buscamos, nós mulheres, não devemos querer ao nosso lado simplesmente alguém que procrie conosco. Não. Nós não vivemos pelos instintos, nós somos pessoas espirituais. Aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do espírito. Aquele que nasceu do espírito é espírito. Nós somos pessoas espirituais. Carne, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nós precisamos querer ao nosso lado pessoas espirituais. Amém? Então, o pai dos seus filhos, mulher de Deus, precisa ser um homem que vai não só procriar com você, que não vai apenas ser coparticipação na geração do seu filho, mas vai ser um pai espiritual do seu filho. Aquele que vai levar o seu filho para Deus. Você, homem, precisa ser um pai espiritual. Amém? E a palavra do Senhor diz, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separava dele. Ló significa, também conhecido por Ló no hebraico, significa moderno. E em tiberiano significa véu ou cobertura. Ló foi um personagem bíblico do Antigo Testamento. Era conforme o livro sagrado dos israelitas e cristãos, da linhagem de Sem, neto de Terá, filho de Harã e sobrinho de Abraão. Então, a palavra de Deus diz, disse Abraão depois que Ló se separava dele. Ou seja, Abraão escutou a voz de Deus, Deus falou com Abraão, depois que o seu sobrinho havia se separado dele. Vamos por partes. O homem que toda mulher deve buscar e aquele que todo homem deve ser é aquele, amado, que não tem medo de se separar da sua família. Por isso, a palavra de Deus diz que deixará homem, pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, o homem de Deus, o homem cristão, é aquele que não tem medo de se separar da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus primos, dos seus tios, seja lá de quem for, para se unir à sua mulher. Esse rompimento, amada, é natural. Eu não estou falando aqui para você que você vai deixar de amar a sua família, que você vai abandonar a sua família. Não, não é nada disso. Estou apenas falando que você continuará amando a sua família, continuará ajudando a sua família, mas agora você tem uma nova família que está sendo construída com a sua esposa, que vai ser construída com o seu filho. Você agora deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, o homem que a mulher deve buscar é um homem que não tenha medo de romper, de assumir a palavra de Deus quando diz que deixará homem, pai e mãe e se unirá à sua mulher. O que estraga muitos relacionamentos hoje é quando o homem não quer se separar da sua casa e quer que a sua mulher seja sua mãe, quer que sua mulher seja seu sobrinho. Enfim, não quer romper, não quer cumprir o mandamento de Deus que diz: deixará o homem, pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, esse rompimento é uma obediência ao mandamento divino. É preciso romper. É preciso que agora você assuma a sua família. É preciso que agora você não tenha mais uma mãe ao seu lado, mas você tenha uma esposa. Você tenha uma mulher. Que você não fique mais debaixo, na condição de vítima, né? Porque muitas vezes com os pais nós somos vítimas. Né? Não, porque eu sou coitadinho, não, porque eu preciso de cuidado, não, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Agora não, agora é hora de arregaçar as mangas, agora é hora de lutar, agora é hora de encarar os problemas de frente, agora é hora de guerrear, agora é hora de ser você. Muitas vezes, antes de nós nos casarmos, antes de nós assumirmos relacionamentos, nós vivemos dizendo para os nossos pais que não, você vai ver, quando eu for maior de idade, eu vou sair de casa, eu vou ter minha própria vida, eu sou independente. Pois bem, Deus deu a graça do homem realizar o sonho da juventude. Deixar sua casa, ser independente, cuidar da sua vida, mas agora ao lado da sua mulher. Você realmente sairá da sua casa, mas para ter uma família, para ser independente, para agora poder ser você na vida de alguém. Olha que coisa mais linda. Então, o homem que a mulher deve buscar, e o homem que todo homem deve ser, é aquele que não tem medo do rompimento com a sua condição de vitimismo, para agora verdadeiramente ser um homem. Para agora verdadeiramente estar aí assumindo
a condição da sua casa. Então, a mulher precisa buscar um homem assim. E você, homem, precisa ser um homem assim, segundo a palavra de Deus. Amém? E Ló significa moderno. Então, o homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser é aquele que não tem medo de romper com a modernidade. Olha que coisa maravilhosa. Anota aí, Rafael, para nós. O homem que todo homem deve ser e toda mulher deve buscar é aquele que não tem medo de romper com a modernidade. Com aquilo que o mundo diz que deve ser feito hoje, com aquilo que o mundo prega, que é comum, que é normal, que agora todo mundo faz assim. Com todas essas situações, você, mulher, precisa buscar um homem que realmente deseje ser de Deus, que realmente não tenha medo de assumir o caráter de um homem cristão e romper com a modernidade e ser verdadeiramente um homem de valor, um homem que viva a moral cristã, um homem que queira realmente ser de Deus com você, ser de Deus com você, ser de Deus para você e ser de Deus em você. Porque quando homem e mulher deixa pai e mãe, se une a sua mulher, já não são dois, mas são uma só carne. Então, o homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser é aquele que rompe com a modernidade. É aquele que quer ser agora o que Deus quer que ele seja. Um homem que assume o caráter cristão. Amém? Então, peço que você vá deixando aí sua mensagem, aquilo que você está achando do que está sendo dito, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está vendo, amém? E que você vá aí participando ativamente com as pessoas que estão aí na nossa live, participando conosco nessa noite, amém? Então, Ló significava moderno, e a palavra diz que Deus conseguiu falar com Abraão depois que Ló se separou dele. Olha que profundo isso. Deus falou com Abraão depois que Ló se separou dele, ou seja, o homem fica sensível e suscetível à voz de Deus depois que ele rompe com a modernidade. Enquanto você estiver ligado ao mundo, às coisas do mundo, você nunca conseguirá ouvir a voz de Deus. Porque serão duas vozes contrastantes, do mundo e de Deus. E você nunca conseguirá discernir. É preciso renunciar, é preciso romper, é preciso se separar da modernidade para que se escute a voz de Deus. Por isso, a mulher cristã que está aí buscando um relacionamento, ou até mesmo você que já está em um relacionamento, isso tudo são características que a palavra de Deus nos orienta ao estarmos ao lado de alguém. E se você está buscando, siga esses passos. Se você já está no relacionamento e isso não acontece na sua casa, é preciso que você se torne uma mulher de oração. E peça a Deus a graça de Deus sobre o seu esposo, a graça de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua casa, e que pelo poder de Deus, tudo isso venha se transformar em realidade dentro da tua casa. Amém? Então, Deus falou com Abraão depois que Ló se separou dele. Depois que a modernidade se estava longe de Abraão, Abraão ouviu a voz de Deus. E Deus pôde falar de forma verdadeira, de forma clara com Abraão. E a palavra de Deus diz: levanta os olhos e do lugar onde estás, contempla o norte e o sul, o oriente e o ocidente. O homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser é aquele que tem a capacidade de levantar os olhos. É o homem que não fica cabisbaixo. É o homem que não fica só a olhar para o chão. É um homem que não fica só a contemplar suas misérias, sua pequenez, mas é um homem que consegue levantar os olhos para Deus, assim como diz a Sagrada Escritura: levanta os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, o homem de Deus, amado, um homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser, é aquele que tem os olhos para o céu. É aquele que olha para Deus
É aquele que tem a coragem de saber das suas misérias, saber das suas fraquezas, mas é um homem que não fica contemplando o seu eu, porque quando você olha para baixo, você só enxerga você. Porque a palavra de Deus diz, amado, que Deus está sentado à direita do Pai, no trono de glória. Ele é o único digno de honra, de glória, de poder. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, mas ao você olhar para baixo, você só consegue enxergar o seu próprio umbigo. O homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser é aquele que tem os olhos para o céu. Assim como diz as palavras de Deus em Gênesis 13, 14 e 16. Levanta os olhos do lugar onde estás. Então, o homem que toda mulher cristã busca, deve buscar, e o homem que toda mulher, que todo homem deve ser, é aquele que tem os olhos no céu e que ele consegue olhar para Deus do lugar onde ele está. Ou seja, é um homem que tem o pé no chão, é um homem que não vive nas alturas, é um homem que não fica sonhando com o imaginário, que fica imaginando. Já viu aquelas pessoas que dizem, se eu fosse assim, eu poderia ser assim, se isso, se aquilo. Não, a palavra diz, levanta os olhos, Abraão, do lugar onde você está. Não fique iludido, não se iluda, não fique pensando no que você fez, no que você vai fazer, não. Olhe do ponto que você está. Levante os olhos aí de onde você está. Então, o homem de Deus, amado, um homem verdadeiramente de Deus, ele tem os pés no chão. Ele sabe onde ele está. E de onde ele está, ele olha para Deus. Ele não é um homem iludido. Mas também ele não é um homem que vive do passado. Ele é um homem que encara o presente, que reconhece onde ele está, e que de onde ele está, ele levanta os olhos para Deus. Amado, isso é maravilhoso. Isso se você, mulher, passe essa live para todas as mulheres que você conhece, quer já casadas ou não. Você, homem, passe isso para todos os homens que você conhece. Nós precisamos começar a ver a palavra de Deus, amado, como vida. Por isso, Deus disse para Abraão, levanta os olhos e do lugar onde estás, contempla o norte e o sul, o oriente e o ocidente. Deus disse para Abraão, Abraão, aí de onde você está? Agora você já está separado da modernidade, agora você já deixou, Ló já te abandonou mesmo, você já está sozinho, você não tem mais parentes, segundo a carne. Então aí agora, olha de onde você está, levanta os teus olhos para mim. E olhe, contemple norte, sul, oriente e ocidente. O homem que toda mulher busca e que todo homem deve ser é aquele, amado, que consegue contemplar a sua própria vida. Ele consegue contemplar o que são aqui norte, sul, oriente e ocidente. São lugares que estavam ao redor de Abraão. Deus pediu para que Abraão levantasse os olhos do lugar onde ele estava. E do lugar onde ele estava, ele contemplasse o que estava ao seu redor. Olha que libertador isso. Abraão não era um homem iludido, não ficava pensando no futuro, não ficava vivendo na ilusão, que eu poderia ser isso, se eu tivesse feito isso, se hoje eu tivesse tanta idade, se eu fosse mais novo, se isso, se aquilo. Abraão não tinha esse pensamento. Deus disse a Abraão, levanta os olhos aí, da onde você está. E de onde você está, dessa forma, contempla o que está ao teu redor. O homem que toda mulher busque, o homem que todo homem deve ser, é aquele que tem a capacidade de contemplar ao seu redor de onde ele está. Não é um homem saudosista que vive do passado. Não é um homem futurístico que vive do futuro. Não é um homem que vive na ilusão. É um homem que de onde está consegue contemplar a sua volta. Ele consegue apreciar aquilo que está ao norte, aquilo que está ao sul, aquilo que está no oriente, aquilo que está no ocidente. Ele consegue contemplar
a beleza das coisas que estão à sua volta. Ele consegue contemplar a sua namorada, ele consegue contemplar a sua noiva, ele consegue contemplar a sua esposa, ele consegue contemplar os seus filhos, a sua casa. É um homem que se contenta com o lugar que ele está. E por se contentar com o lugar que ele está, ele contempla o que está ao seu redor. Esse caráter é o caráter de um homem de Deus. É um caráter de um homem que busca a face de Deus. É o caráter de um homem que escuta Deus. É o caráter de um homem que tem intimidade com Deus, que fala com Deus. Amado, isso é extraordinário. E a palavra ainda diz: toda esta terra que você está vendo, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. O caráter de um homem que toda mulher busca e que todo homem deve ser, é o homem que não é egoísta. É um homem que contempla do lugar onde está, o que está à sua volta, e é um homem ao qual a palavra diz: tudo que você está vendo, eu vou dar para você, mas também vou dar para a tua descendência. Esse é o homem que toda mulher deve buscar e que todo homem deve ser. Um homem que não é egoísta e que receberá da parte de Deus tudo que for necessário para ele e para que a partir dele a sua descendência também receba. É um homem da partilha. É um homem que não quer ser casado vivendo como solteiro, onde vai ter toda a providência de Deus, mas vai querer usar para si. Não vai querer dar para a sua esposa, não vai querer dar para o seu filho, não vai querer ser o provedor da sua casa, o sustentador da sua casa, mas vai dizer: não, eu vou trabalhar, vou receber e vou gastar comigo, porque quem está trabalhando sou eu, como se serviço de casa não fosse serviço digno, não é assim? Você, mulher que ainda é solteira, que está buscando um homem, se atente para isso. Você que está buscando um companheiro, uma pessoa para estar ao seu lado o resto da vida. Por isso, a palavra diz: toda essa terra que você está vendo, Abraão, Deus estava falando com um homem, Abraão. Não estava falando com a mulher, não estava falando com Sara, a mulher de Abraão, estava falando com Abraão. Toda esta terra que você vê, eu vou dar para você e para a tua descendência. Tudo que você receber a partir de agora é seu, mas para que você sustente a tua descendência. Olha que coisa mais linda. A palavra de Deus é maravilhosa. Isso é salvação por um relacionamento que você está tendo. Isso é salvação para um relacionamento que você busca. Isso é salvação para o seu matrimônio, se você já foi casado. Por isso a palavra ainda diz: tornarei tua descendência como a poeira do chão. Só quem puder contar os grãos de poeira do chão, contará a tua descendência. Se você, o homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser, é aquele ao qual a promessa de Deus está sobre ele. A tua descendência será tão numerosa como o pó da terra. O homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser é aquele que não tem medo da descendência. É aquele que não evita uma descendência. É aquele que quer que o seu nome se perpetue sobre a face da terra. É aquele que busca a posteridade, é aquele que busca a descendência, é aquele que busca exercer a paternidade espiritual, é aquele que quer ser pai de muitos, é aquele que não tem medo de ter filhos, de gerar filhos, é aquele que sabe esperar o matrimônio para ter as suas relações sexuais, é aquele que no matrimônio, após o matrimônio, terá o seu leito como um altar de Deus, um altar de adoração de Deus. Esse é o homem que você, mulher, deve buscar e que você, homem, deve ser, para que vocês possam construir uma casa sobre a rocha.
Entenda bem, nós estamos indo contra a maré hoje, aí por causa do feminismo. As mulheres querem ser mais que os homens, as mulheres querem ser iguais aos homens, as mulheres querem mandar nos homens, as mulheres querem ter altos cargos sociais. Amado, a verdadeira mulher de Deus é aquela mulher que sabe o seu lugar. A verdadeira mulher de Deus é aquela, não que você não possa trabalhar fora, que você não possa ajudar no sustento da sua casa. Sim, você pode, minha amada, mas você também precisa ser dona do seu lar, você precisa cuidar do seu filho, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido. Você precisa amar passar a roupa do seu marido, amar cuidar da sua casa. Você não precisa somente ser uma mulher que queira um homem rico para que você possa contratar uma empregada e viver de salão em salão todo dia. Não, essa não é a mulher de Deus. A mulher de Deus é aquela, meu amado, que assume o seu marido, que assume a sua casa e que tem prazer em ser mulher. Isso é o homem que toda mulher deve buscar e o homem que todo homem deve ser. É o homem que vai ouvir a voz de Deus, que vai se separar da sua família para ser uma só carne com a sua esposa, que vai se separar da modernidade, que não vai ter uma casa, uma vida de solteiro dentro de um relacionamento dentro de um matrimônio. É um homem que vai levantar os olhos de onde está, um homem de pé no chão. E quando ele conseguir levantar os olhos para Deus, olhar para Deus, ele vai contemplar ao seu redor, ele vai achar maravilhoso agora a sua família, a sua casa, aquilo que Deus o chamou para ser, que verdadeiramente o seu sonho se tornou realidade. Ele saiu da sua casa, ele deixou seu pai, ele deixou sua mãe, agora ele é independente, agora ele vai poder fazer o que ele quer, ele vai poder ser homem de verdade, ele vai poder assumir as suas dívidas, ele vai poder fazer tudo, amado. Olha para você ver como nós precisamos nos distanciar desse pensamento mundano. Nós mulheres não somos feministas, nós somos femininas. E nós precisamos ajudar os homens de hoje a serem homens segundo o coração de Deus. E isso só se dará pela formação da consciência, quando os homens descobrirem o que Deus quer para eles. Se não houver uma mulher que pregue para os homens, uma mulher que diga aos homens o que Deus quer para eles, amado, nós não conseguiremos mais ter relacionamentos frutíferos, nós não conseguiremos mais ter relacionamentos que verdadeiramente sejam firmados na rocha. Nós vamos bater com a cabeça, bater com a cabeça, bater com a cabeça, e por isso tantas mulheres hoje se separam tantas vezes, amado. Por isso mulheres se casam e se separam, por isso hoje essa mentalidade já não casou, não deu certo, separa. Por quê? Porque os homens, ninguém mais sabe o que realmente tem que ser. E ficam aí, ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de levantar os olhos para Deus, ao invés de se separar da modernidade, ao invés de se separar até mesmo da sua casa, para ouvir a voz de Deus, não, escutam a voz do mundo. E por isso nós vamos criando homens cada vez mais femininos. Porque não existem mais mulheres que sejam mulheres e queiram homens de verdade ao seu lado. Você, mulher, quando você se coloca nessa posição, você não está sendo maior que o homem. Você está querendo que o homem seja homem. E você está querendo ser mulher na vida de um homem. Então, nós, mulheres, precisamos orar a Deus. Que nós não sejamos feministas, mas que nós sejamos femininas. E possamos buscar homens segundo o coração de Deus. Você, mulher que já é casada, assim como eu já sou casada. Hoje eu falo aqui para aquelas que estão buscando um relacionamento em Deus, mas também hoje eu sou casada. E nós sabemos, amado, que as pessoas que vêm até nós muitas vezes são feridas. Feridas pelo mundo, feridas pelos pensamentos do mundo de hoje, pela própria, os meios de comunicação social. São pessoas que vêm, nós mesmos somos chagados pelo mundo. Mas o que importa para nós é ser nova criatura. O que importa para nós é buscar a formação da nossa consciência, renovar a nossa mente, como diz as Escrituras, e procurarmos nos arrepender e viver segundo o coração de Deus. Amém? Então, hoje vou terminar por aqui. Amanhã nós vamos continuar.
Mas termino por aqui hoje dizendo para você, busque um homem segundo o coração de Deus. E você, homem, seja o homem que toda mulher busca e o homem que Deus te pediu para ser. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Peço que você deixe aí, assim como tem pessoas aqui já deixando aí o comentário, que você deixe o seu comentário, aquilo que você achou disso tudo que foi dito. Diga aí, ajude a compartilhar esta live, compartilhe aí com todos os homens, com todas as mulheres, e vamos aí juntos começar agora a trabalhar na formação da nossa consciência. Vamos buscar ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Por isso que Deus abençoe sua vida, que Nossa Senhora possa mesmo rogar por todos nós e nos levar rumo à vontade de Deus. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria Puríssima. Lembrando você que a comunidade missionária, que nós somos missionários, estamos aí a serviço do Evangelho. Vou deixar aí o contato para você. Se você quiser nos levar para a tua cidade, retiros, aprofundamentos, formação, enfim, estamos à sua disposição. Entre em contato conosco e vamos juntos pedir a Deus uma grande efusão do Espírito Santo sobre nós e que sejamos homens e mulheres de fogo para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, uma chama no lugar do coração. Salve Maria Puríssima.